Fala pessoal, beleza? Quem está falando aqui é o David. Estou trazendo para vocês mais um vídeo aula de PowerPoint 2016. Na nossa primeira aula de PowerPoint, a gente aprendeu a fazer a capa, onde a gente manipulou alguns objetos como retângulo, caixa de texto, alguns efeitos e um contraste de cores, também utilizando os retângulos. Então, para essa imagem, eu vou aplicar algum efeito de sombra, para ficar um pouquinho mais atraente na nossa apresentação. Então, com a imagem selecionada, vamos em formatar, efeitos de imagem, sombra e sombra externa. Vejam que já ficou uma leve sombra aqui. Percebam que quando a gente clica no retângulo e vamos em formatar, alguns pontos, algumas características é diferente de quando a gente seleciona a imagem. Formatar, vejam que abre o estilo de imagem, remover fundo, alguns ajustes, forma de cortar e querer adicionar um efeito de sombra nessa imagem aqui, que ela pode ser tanto do logo da sua empresa ou característica de uma faculdade, universidade. Então vamos selecionar nosso objeto, formatar, efeitos imagem, sombra e sombra externa. Bom, já aplicados os efeitos finais na nossa capa, então vamos criar um novo slide. Então, para criar um novo slide, precisamos ir para a página inicial e novo slide. Claro que o PowerPoint, por padrão, ele dá algumas opções que não é obrigado você a seguir essas opções aqui. Então, vamos entender um pouquinho como funciona. Todos aqui seguem o mesmo padrão. Vamos pegar essa questão aqui, duas partes de um conteúdo. Cliquei aqui. Vejam que essa opção, o PowerPoint ele criou um título e mais duas caixas de textos à esquerda e outra caixa de texto à direita. E também bem ao centro tem alguns ícones um pouco transparente que vai gerar uma tabela, um gráfico, um elemento gráfico Smart Art, uma imagem online ou um vídeo. Então aqui são alguns pontos que você pode inserir nessa caixa aqui. Mas por exemplo, eu vou criar uma simulação aqui. Você tem um texto específico. Vamos ver, está falando sobre dados geográficos. Aí nesses dados geográficos você tem uma informação que você quer passar ao seu cliente, aos seus alunos, aos seus amigos, em uma reunião, e está inserido em uma tabela. Então, clicando em inserir tabela, ele vai abrir essa caixinha. Com essa caixinha você vai definir o número de colunas e o número de linhas. Por exemplo, então, o número de colunas você precisa somente de 2 colunas. E inicialmente você sabe que são 5 linhas. Beleza, veja que automaticamente ele já jogou uma tabela à sua apresentação. Então, entendendo um pouquinho essa tabela, vejam que ela criou 2 colunas e o número de linhas, 1 linha, 2, 3, 4, 5 linhas, corresponde ao número de linhas que a gente já iniciou lá, corresponde ao número de linhas que a gente já indicou anteriormente. Perceba que a tabela está com esse campo de cima um pouquinho mais escura. Isso identifica onde você vai colocar
é o título da sua tabela, por exemplo. Aqui vai ser nome e aqui é quantidade. Aí aqui você vai gerar os nomes, só meio de treino. Então aqui identifica o título de sua tabela. Claro que esse detalhes da tabela a gente vai manipular mais para frente também nas nossas videoaulas. Agora então vamos explicar uma outra forma de inserir nosso slide aqui. Nem precisa deletar, porque a gente vai deletar o todo. Veja que existe o slide 1 e o slide 2. Apertando com o botão direito, abre uma outra opções. Você pode criar também um novo slide a partir daqui, duplicar esse slide, excluir, adicionar seção, publicar algum evento do próprio Office, fazer alteração de layout, redefinir slide, formatar o plano de fundo e ocultar slide. No nosso caso, a gente vai excluir slide. Então agora, com o botão direito do mouse, vamos duplicar a nossa capa. Claro que na nossa apresentação a gente não vai usar duas capas, então a gente vai deletar os objetos que a gente não vai precisar mais nessa capa. Vamos deletar esse fundo, vamos deletar esse título. Esse título não vou deletar, que ele vai ser o título principal da nossa apresentação. Vou deixar por enquanto aqui, já vou mostrar como a gente vai fazer. Então vamos deletar esse fundo. A logo, como é do meu canal, eu vou deixar bem próximo do rodapé. Isso você pode também fazer com a logo da sua empresa. Então, para o título, vamos dar um título ao nosso segundo slide. Eu vou aumentar um pouquinho a caixa do texto. Como no slide anterior a gente tirou essa linha, botou o PowerPoint abaixo, eu vou dar um delete na frente do aprendendo e vou dar um espaço. E agora é só mexer certinho o tamanho da caixa. E vou arrastar nosso título lá para cima. Eu vou diminuir um pouquinho a fonte. Vou modificar um pouquinho também o nosso layout aqui em cima. Aqui nem precisa aumentar, vou dar 1, 2, 3, 4. Apertei 5 vezes o direcional para baixo para mexer no nosso objeto. E agora esse primeiro aqui eu vou dar uma aumentadinha. E vou clicar com o direcional uma vez para cima. 1, 2, duas vezes. Vamos diminuir um pouquinho nossa fonte do título, como que fica. Também fica bom. Agora vamos aplicar alguns efeitos também nesse título. Já tem alguns efeitos aqui de fonte, de sombra. Vamos aplicar um outro efeito agora que dá uma aparência bem legal para um título. Então, selecionei a nossa caixa de texto, vou clicar em formatar. Agora vamos em efeito do texto e reflexo. Vejo que ficou um breve reflexo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos selecionar todo a nossa caixa, reflexo, agora sim. Vamos deixar essa primeira opção que fica mais próximo. Vamos ver todas as opções. Mais distante. Vamos deixar essa primeira opção. Legal. Dá uma dimensão de profundidade no título. E também eu vou adicionar mais um retângulo para esse segundo slide. Formas, retângulo. Cliquei. Vou colocar mais ou menos essa
essa largura. Claro que eu vou enviar para trás com o botão direito do mouse e enviar para trás. Vejo que aqui a parte de baixo está um pouquinho fora ali. Vamos botar um pouquinho para o lado. Aqui também. Agora está bem alinhadinho. Vamos tirar esse contorno que a gente não vai precisar também. Contorno. Cliquei no objeto. Formatar. Contorno. Sem contorno. Agora, para fazer edições nessa imagem, a gente vai botar um botão direito no objeto e formatar forma. Vejo que abriu a lateral direita da tela do PowerPoint um campo formatar forma. Nesse campo abre outras características que você pode editar esse retângulo, tanto do fundo da cor, por exemplo, que você não quer o fundo. Claro que você pode mexer também aqui, mas aqui a gente consegue manipular outras características. Por exemplo, a gente vai colocar agora preenchimento gradiente. Com isso, vejam que mais a fundo tem uma corzinha branca e ele vai escurecendo. Mas assim, vamos buscar agora a nossa cor padrão. Vamos em gradiente pré-definidos. Mais à esquerda e tem nossas cores que a gente está trabalhando. Esse aqui eu gostei. Vejo que tem a questão do tipo. Tem o tipo radial, que a cor vai ficando escura e vai descendo e clareando. Vamos perceber aqui quando eu mexer na grade aqui embaixo. Ó, eu vou aumentar o branco. Vejam que o branco está subindo de baixo para cima. Então vamos conhecer agora o retangular. Ele já vem de outra posição, um pouquinho mais diagonal, da direita para a esquerda. Percebem a diferença? Um leve ajuste já dá uma diferença bem legal na sua apresentação. E vamos conhecer o caminho. O caminho ele começa do fundo e vai indo para extremidades. Vamos ver como que fica mexendo aqui. Exatamente. Olha só que legal. Mas vamos agora ver a opção linear. Linear ele vem da parte esquerda para a direita. Vamos ver, vamos deixar mais branquinho, manipular mais escuro. Claro que eu quero que fique ao contrário, o branquinho, a parte mais branca fica à direita. Você tanto pode mexer o ângulo, mais ou menos uns 160, se não me engano. Exatamente, 160 ele já virou, e se colocar 180 provavelmente ele vai ficar mais alinhado ainda. Vamos ver como fica. Isso, mas 160 já fica um pouco mais em cima, um pouco mais abaixo escuro. E tem outras características que você pode manipular, e aqui também tem a direção que já dá automaticamente a direção. O que a gente fez aqui embaixo você pode escolher por padrão também aqui. Pode escolher fazer um ajuste leve aqui e um ajuste mais direto em cima. Aqui são as cores que você vai mexendo. Aqui é a segunda cor. Vamos deixar branquinho por padrão. Na verdade não era o branquinho, era o azul um pouquinho mais claro. Aqui a transparência, veja que eu estou mexendo aqui, ele está dando uma transparência na contracor, que é a cor azul claro. Isso são tudo
questões de você ir mexendo na graduação, dando um pouquinho mais de brilho, ia dar uma diferença bem legal. Bom, vamos ver como seria o contorno que eu tirei, só para imaginar. Ó, o contorno fica legal, mas eu acho, como a nossa borda é mais como fundo, não seria legal nesse momento, é claro. Então eu vou dar um Ctrl Z. Agora, para não precisar novamente fazer todo o efeito, aplicar lá em cima e formatar, a gente vai duplicar esse objeto. Ctrl D para duplicar. Claro que também você pode dar Ctrl C e Ctrl V para copiar e colar. Dá no mesmo. Mas Ctrl D já é direto, não precisa apertar lá Ctrl C, depois Ctrl V, eu dou Ctrl D, pronto, já está duplicado nosso arquivo. Vejo que tem uma característica bem legal para levar o objeto para outro ponto. Se você manter pressionado Shift e arrastar, você não vai conseguir levar esse objeto para cima nem para baixo, somente para as laterais. Esse é um ponto bem legal, que você consegue manter a mesma posição do objeto de origem, uma forma de manter alinhado. Vamos fechar um pouquinho, nos formatar. Cheguei próximo. Chegou bem próximo, ele vai automaticamente dar aquela travada na margem do slide. Com o botão direito do mouse, enviar para trás. Agora eu quero que esse branquinho ele troque de posição. Botão direito, formatar. Então, vão lembrando que tanto você pode mexer manual, ou mexer na direção direta. Beleza, já ficou bem legal. Então, vamos agora inserir uma imagem nesse segundo slide. Então, para inserir uma imagem, vamos em inserir, imagem. Aqui é uma imagem que eu já fiz o download na internet. Vocês podem buscar uma imagem da escolha de vocês. De preferência, pegar uma imagem com fundo, porque agora a gente vai manipular a edição de imagens dentro do PowerPoint. Então vamos inserir uma imagem, como eu estava falando, uma imagem de fundo, porque eu não quero que ela sobreponha a informação que vai estar atrás. Então, por exemplo, eu vou inserir aqui um objeto qualquer, só para demonstrar a diferença que dá uma imagem com fundo e uma imagem sem fundo. Vamos adicionar aqui esse smilezinho, ok? E vamos ampliar. Botão direito e enviar para trás. Ó, vejam que você queria que ficasse esse bonequinho próximo do smile, mas é claro que sem algo interferindo, nesse caso o nosso fundo. E também essa imagem ela tem um contorno um pouquinho mais escuro, que também não é importante para a nossa apresentação. Claro que a edição de imagem você poderia usar outros programas mais profissionais, que também é de fácil utilização, mas como a gente já está utilizando o PowerPoint, não precisa abrir um outro programa para fazer toda essa edição, a não ser que é uma imagem mais complexa, mais detalhes para tirar o fundo. Beleza, mas nesse caso é uma imagem mais simples, né? Então o PowerPoint ele vai dar conta do recado aqui. Então selecionei minha imagem, vamos em formatar e bem à direita do campo formatar tem o campo cortar. A gente vai clicar aqui nessa parte de cima e notem que quando você clicou ele gerou umas linhas mais grossas aqui no canto esquerdo, na parte central e no campo direito. Então a gente vai mexer
fazer um ajuste bem fino, abaixar um pouquinho aqui, até onde você perceber que já tampou o contorno. Novamente, aqui, opa, acabei não pegando, agora sim, peguei o contorno, um pouquinho para cima aqui, um pouquinho para cima aqui, e vou clicar fora. Fiz esse ajuste, então eu vou clicar fora. Pronto, o nosso contorno mais escuro já saiu. Mas ainda a imagem ela não está sem o fundo. Então, com a imagem selecionada e mais esquerdo no campo formatar, vamos em remover plano de fundo. Então vejam que essa imagem ela está com uma cor diferente. Então a imagem que está com outra cor mais clarinha, arrosada, roxinha, são campos que vai desaparecer da nossa imagem. Algumas situações você não consegue editar completamente aqui, mas quando uma imagem é mais simples, você quer pegar só um detalhe para fazer algum demonstrativo na sua apresentação, vai estar de bom tamanho. Então vamos mexer um pouquinho mais aqui. Vejam que eu mexi na altura aqui e a cor aqui apareceu. Então vamos mexer mais um pouquinho. Apareceu mais um pouco. Vamos ver se a gente consegue colocar isso no fundo. Beleza, apareceu. Vamos ver se a gente consegue botar esse bonequinho junto. Pela distância e aqui então, provavelmente a gente não vai conseguir, mas vamos tentar. Realmente ela não vai. Então vamos deixar mais ou menos assim. Esses 3 bonequinhos dessa imagem é suficiente para a gente fazer o demonstrativo de edição de imagem. Então vamos somente clicar fora. Pronto, vejam que a nossa imagem já está praticamente sem o fundo. E se a gente manipular bem certinho junto com a nossa template, parece que a imagem está saindo do fundo, não está uma imagem qualquer colocada ali, então dá um diferencial bem legal. Vamos tirar esse smile e vamos manipular outra imagem. Vamos inserir imagem e essa imagem aqui, que eu também já fiz o download. Vocês podem fazer o download da imagem que acham legal, e é bom também ir conhecendo, até onde a gente consegue tirar o fundo. Geralmente nessas imagens mais simples, onde tem um objeto, um personagem, é mais fácil para tirar. Em algumas condições precisa realmente utilizar um Photoshop, um outro programa para remover o fundo. Nesse caso a gente quer tirar somente esse aqui. A gente vai deixar esse aqui e tirar esse aqui. Então vamos selecionar a imagem, cortar. Aqui está mais fácil de observar a linha de corte. Vamos arrastar, arrastar, arrastar. Então, clicou fora. Pronto, já recortamos a imagem. Então vamos remover o fundo agora dessa imagem. Novamente, selecionou a imagem e vamos em remover fundo. Ela também ficou na outra tonalidade e automaticamente ela já ficou sem o fundo. Vejam, se você manipular um pouquinho mais para baixo aqui, apareceu a sombra do alvo, mas não é importante agora para nossa apresentação, e assim vai ficar bem legal. Vejo que ele dá algumas características: marcar áreas, escolher marca, e a gente vai clicar aqui, manter alterações. Pronto, o fundo já retirado. Vamos inverter esse alvinho agora, tirar e inverter horizontalmente.
Legal que você pode manipular a forma que fique legal para sua apresentação. Eu posso colocar em qualquer lugar, ela fica bem atrativa. Então, nesse caso, vamos supor que eu vou dar um duplicar, Ctrl D, e vou arrastar para o lado. E vou na questão cortar. Mas já perdi a opção. Então vamos novamente. Inserir. Imagens. Vamos pegar novamente ela. Vamos pegar só o bonequinho aqui. Cortar. Vamos ver como que fica essa imagem. Cliquei fora. Remover fundo. Essa imagem é um pouquinho mais difícil para a gente poder editar. Mas acho que vai ficar bem legal. Vou ver se consigo tirar só o fundo agora. Bom, ficou fora. Ó, bem legal. Deixa eu botar nossos bonequinhos mais aqui. Ó que bacana fica. E da mesma imagem a gente conseguiu inverter totalmente o cenário. Legal que se você está fazendo algum treinamento, algo assim que você está apresentando, algo desse gênero, né, com manipulação de imagens você já consegue explicar totalmente o que você está explicando do conteúdo geral. Então, dessa segunda etapa de edição de imagens, a gente já conseguiu fazer bastante coisa legal. Então, para a próxima aula, eu quero trazer um pouquinho mais manipulando imagens, aplicando outros tipos de efeitos. E então, se gostou, se inscreva no canal, não esqueça de deixar aquele gostei. Então, até a próxima aula.